Olá! Você está no canal Os Federais do Ensino Papo Trânsito e o papo de hoje é sobre uma situação que, olha, todo mundo já passou por isso. Obras em vias públicas. Vamos entender direitinho o que a Lei de Trânsito fala sobre esse assunto. Quem aí nunca se deparou com uma construção bloqueando a calçada e ficou pensando, ué, mas isso pode? Quem é que responde por uma coisa dessas? Pois é, essa é uma dúvida super comum e hoje a gente vai botar os pingos nos is. Essa cena é clássica, né? Andaimes, tapumes, aquele monte de material de construção, tudo ocupando o espaço que era para ser do pedestre. Essa imagem aqui, que veio direto do Manual de Fiscalização, mostra exatamente o tipo de situação que a gente vai discutir. Ok. Para a gente entender bem o problema, a gente precisa ir direto na regra. Existe uma infração específica no Código de Trânsito Brasileiro que cuida justamente disso. Vamos conhecer então o enquadramento 75101. E olha, só para não deixar nenhuma dúvida no ar, toda a nossa análise aqui é baseada na fonte oficial, tá? É o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, feito pelo CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Ou seja, é a referência máxima no assunto, não tem para onde correr. Então, o ponto central é esse aqui, ó. A lei resume a infração de um jeito bem direto. Basicamente, se você começar qualquer obra que atrapalhe ou coloque em risco o trânsito, seja de carros ou de gente a pé, sem ter uma autorização para isso, pronto, é infração. E o artigo 95 do Código de Trânsito é cristalino sobre isso. A redação é muito clara e a palavra-chave, como está destacada aí, é permissão prévia. Sem essa autorização, a obra já está irregular. Certo. Se a obra está irregular, alguém tem que ser responsabilizado. Mas quem exatamente é que leva a multa? Vamos ver agora como a lei define quem é o infrator. Aqui tem um ponto fundamental. A responsabilidade não é de um motorista. O manual deixa bem claro que o infrator pode ser tanto uma pessoa física, sei lá, o dono de uma casa, por exemplo, quanto uma pessoa jurídica, como uma construtora. É muito importante reforçar isso aqui. Muita gente acha que infração de trânsito está sempre ligada a um carro, a uma CNH. Nesse caso, não está. A multa não vai para um veículo e, muito importante, não gera pontos na carteira. Então, para quem vai a conta? A lei mira em uma de duas figuras. Ou o proprietário do imóvel, ou do empreendimento, ou o executor, que é a empresa ou o profissional que está lá, botando a mão na massa, fazendo o serviço. Bom, vamos falar agora das consequências. O que acontece na prática quando essa infração é flagrada? A gente vai detalhar agora as penalidades e os procedimentos que a lei prevê. A principal consequência, claro, é financeira. Uma multa. Mas olha que interessante, o valor não é fixo. A autoridade de trânsito local tem o poder de definir esse valor, geralmente com base na gravidade e no tamanho do transtorno que a obra está causando. Como a gente já falou, mas não custa nada repetir, para ficar bem claro, como não é uma infração cometida na direção de um veículo, ela não gera nenhum pontinho na Carteira Nacional de Habilitação. Outro ponto importante para a gente esclarecer. Apesar de ser uma irregularidade bem séria, que afeta a segurança de todo mundo, o Código de Trânsito não classifica essa infração como um crime. Essa é a parte mais prática, que interessa tanto para o cidadão que quer denunciar, quanto para o agente que vai fiscalizar. Afinal, em que situações a multa deve ser aplicada e quando não se deve autuar? Esse slide aqui resume o cenário perfeitamente. A autuação acontece se a obra começou sem permissão ou se, mesmo tendo a licença, está desrespeitando alguma condição. Por outro lado, se a obra tem a permissão e está seguindo tudo certinho, aí não tem autuação. Aí um detalhe importante, se for um evento tipo uma festa de rua, a infração é outra, tem um código diferente para isso. Mas não é só ter a permissão e pronto. A lei vai além, porque a segurança é sempre a prioridade. Existem outras regras que são fundamentais, principalmente sobre a sinalização do local da obra. A lei se aprofunda aqui em alguns pontos. Primeiro, é dever de quem executa a obra garantir a sinalização. E atenção aqui, hein? A falta de sinalização adequada gera uma outra multa que pode ser aplicada junto com a primeira. É isso mesmo, são duas infrações que podem rolar ao mesmo tempo. E o papel do agente de trânsito, além de autuar, é sempre tentar criar medidas ali na hora para garantir a segurança no local. E se a irregularidade for encontrada, o que acontece? A autoridade de trânsito não precisa só chegar e multar. Ela pode, primeiro, notificar o responsável, dando um prazo para que tudo seja corrigido. Agora, se esse prazo estourar e nada for feito, aí a situação complica. Uma nova multa, de mesmo valor, pode ser aplicada a cada dia que o problema continuar. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Agora que a regra está clara, que a gente sabe quem é o responsável e quais são as consequências, fica a pergunta no ar.
Quantas situações iguaizinhas a essa a gente não vê todos os dias andando pela nossa cidade, hein? Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino, papo de trânsito, @gmail.com.